muito comum ter pessoa ciumenta e a gente não sabe por que ela tem ciúmes ou de onde veio, né? Começa a prejudicar o relacionamento, começa a cobrar demais, começa a ficar um sentimento pesado, né? Um relacionamento pesado, porque o sentimento de ciúmes, ele é destrutivo, né? Ele é um sentimento que vai gerando muito ranço, né? Vai gerando muitas desavenças, muitas brigas. E isso, com o tempo, acaba sendo muito prejudicial pro relacionamento. Então, os ciúmes, a gente tem dois tipos de ciúmes. A gente tem um ciúmes que é de zelo, um ciúme saudável. A gente fala que é um ciúme saudável. Você ter zelo pela pessoa, você ter cuidado pela pessoa, né? Você ter aquela sensação de querer proteger, de querer estar ali cuidando do que é seu, né? Claro que tendo muito cuidado, né? Não ir lá e brigar e acabar com tudo, né? Não é esse ciúmes, mas é aquele zelo que seria mais com algo real, com algo que está acontecendo. Então, por exemplo, você é casada e aí alguém dá em cima do teu marido. É algo real, é algo que realmente está acontecendo. E isso a gente chama de ciúmes proporcional. É um ciúmes que ele é condizente à realidade, ele realmente acontece, né? É normal ter ciúmes desse tipo de situação, porque você gerou alguma situação ali que acabou gerando ciúmes. E aí você tem um motivo, né? É algo que aconteceu. Esse ciúmes, ele na verdade é um ciúme saudável. Como que a gente resolve ele às vezes, né? Ah, mas aconteceu, alguma pessoa me mandou mensagem, meu marido viu, eu não tenho nada com a pessoa, mas ele entendeu errado. Então, às vezes seria legal conversar e mostrar que não tem nada, né? E tentar acordar aí com o parceiro sobre esses ciúmes, né? Que você tá sentindo, que ele sentiu, ou que você sentiu dele. E aí, né, negociar o que dá pra fazer, o que nós vamos resolver, de que forma. Então, o ciúmes normal, o ciúmes de zelo, um ciúmes proporcional, é aquele ciúmes que você... que ele existe, que ele realmente aconteceu, que realmente teve motivos, que você realmente viu, que você encontrou, tá? E isso é saudável, tá bom? Agora, ciúmes, quando ele é patológico, quando ele acontece de forma exagerada, né? Quando ele acontece de forma desproporcional, é quando aquela pessoa tá na cabeça dela, os ciúmes. É quando ela acha que algo aconteceu. É quando ela duvida, ela acha que alguma coisa aconteceu pra outra pessoa e ela traiu, entendeu? Ou que acha que a pessoa tá traindo ela, ou acha que outra pessoa vai chegar e vai tirar ela que vai levar ela embora. Então, esse ciúmes, ele não é proporcional, ele é um ciúmes da cabeça. E aí a gente chama de patológico. Um ciúmes que, na verdade, é imaginação da pessoa. A pessoa começa a delirar, começa a imaginar coisas, começa a achar que tem coisa onde não tem. Que tem coisas onde ela acha que tem, mas ela nunca pegou, ela nunca viu, ela nunca presenciou nada, entende? E aí a gente começa a entender que isso é um ciúmes patológico. E aí a gente tem 3 formas de identificar, né? A primeira, você ir lá ver se é realmente isso, e se não for, aí a gente entende mais ainda que é patológico. E como que esse patológico ele se manifesta? Ele pode se manifestar, esse patológico, de 3 formas. E isso é uma característica padrão, tá? Os ciúmes. Quando é patológico, quando é algo que não aconteceu, mas que você sente, mas que você fica mal, mas que você tem sempre aquela sensação de que tem algo acontecendo, isso é patológico e ela pode vir de 3 formas, tá? Uma das formas, e você vai sempre ser desse jeito, se você é ciumento, você sempre vai ter isso. Então, uma das formas é você desconfiar da pessoa que você tá.
Então você desconfia do seu marido, ou você desconfia da sua esposa, você desconfia da pessoa que você ama. Você acha que ela não está sendo sincera, você acha que ela não está sendo verdadeira, que alguma coisa está acontecendo, que ela deve estar te traindo, você não confia que ela vai nos lugares onde ela, né, que ela não deveria ir, sei lá, você desconfia que ela tá mentindo pra você de algum jeito. Isso é um ciúmes quando você desconfia do parceiro. Aí você também pode ter um ciúmes que é da pessoa, do terceiro elemento. É quando você desconfia de que quando você desconfia de que outra pessoa vai vir e vai tirar a pessoa de você, tá? Então você desconfia que vai vir outra pessoa mais bonita que você e vai levar o seu parceiro embora. Você desconfia que que ele vai se interessar por outra e não mais por você. Então você desconfia que a qualquer momento alguém pode entrar na sua vida e tirar a pessoa que você ama, tá? Isso é o ciúmes do terceiro elemento. Os ciúmes da relação a gente também pode desenvolver, tá? Esse ciúmes da relação é quando você não confia na relação que o seu parceiro tem com a pessoa, com o parceiro lá do trabalho ou com a pessoa que ele conheceu. Então você desconfia que seu marido tá te traindo com alguém do trabalho. Você acha que essa relação, ela é meia suspeita, entende? Então a gente entende que a gente tem um triângulo, tá? Que a gente tem um triângulo. Eu fiz aqui um desenho pra mostrar pra vocês. Ó, dá pra ver? É um triângulo, beleza? E aí, o ciúmes, né? Pode ser, olha só. Você, aí aqui embaixo, na parte de baixo, pode ser a pessoa que você ama, e do outro lado, o desconhecido. Vocês vão entender, olha só. Ai, ficou ao contrário. Dá pra ver assim? Ai, olha que legal. Então, assim, você, a pessoa que você ama e o desconhecido, beleza? Então, você pode ter ciúmes dessa relação com a pessoa que você ama, você pode desconfiar dela, tá? E o seu ciúmes pode estar aqui, e aí você desconfia de todas as pessoas que você se relaciona, beleza? Você pode ter ciúmes de alguém entrar no seu relacionamento e levar ela embora, a pessoa que você ama embora. Então você vai sempre desconfiar de alguém de fora, sei lá, de algum desconhecido, alguém que entrou. Você vai sempre desconfiar dessa pessoa, né? Então você nunca vai acreditar que alguém de fora tem boas intenções. E aí, ou você pode ter ciúmes aqui, ó, nessa relação aqui, ó, que isso daqui é o que você não conhece. Então, assim, você acha que a pessoa que você ama tá conversando com a pessoa do trabalho e que alguma coisa aqui é meia suspeita, que você não entende o que tá acontecendo. Então, fica uma incógnita, sabe? Você acha que eles têm uma conversa a mais, você acha que ele teve alguém no passado que foi muito melhor que você. Então você sempre acha... Ah, volta tudo. Então você sempre acha que a pessoa tem algo no passado que ela esconde, que tem algo que você não sabe direito, ou que, sei lá, que ela... teve alguém melhor que você sempre vai achar que é algo do passado, ou que a pessoa tá conversando com outra no trabalho e você não sabe o que tá acontecendo. Então você sempre tem a impressão de que a relação com outras pessoas tem algo que você não confia, que é algo que você não gosta. E o ciúmes, ele pode vir dessas três formas, tá? Pode vir tanto na relação com a pessoa que você ama, e você vai ter sempre medo
dessa pessoa te trair, tá? Você não confia na pessoa que você ama, ou você não confia que alguém vai entrar e tem boas intenções, você sempre acha que a pessoa que entrar, o desconhecido, se ela conhecer alguém na rua, se o seu marido vê que você tem alguém, né, encontrar uma mulher na rua mais bonita, ela vai levar ele embora, tipo isso. Ou você acha que tem alguma coisa no passado dela que você não sabe, ou que você acha que eles conversam a mais, né, assim, que você não entende o que acontece na relação dessa pessoa com as outras pessoas, e aí você sente ciúmes. Então pode ser desses 3 jeitos, tá? Vocês estão me entendendo? Tá, beleza aí? Isso é bem teórico, tá, gente? Eu tô trazendo pra vocês bem a teoria da minha abordagem, porque é assim que a gente consegue entender o que tá acontecendo com esses ciúmes, tá? Da onde que ele veio. E quando a gente entende da onde ele veio, a gente consegue trabalhar isso em terapia. Então, isso pra mim é a base que eu começo a trabalhar dentro da terapia. Então, eu tô dando pra vocês a teoria de como eu desenvolvo isso na prática aqui na clínica, entendeu? Então, por exemplo, se essa pessoa tem ciúmes aqui da pessoa amada, aí a gente entra naquilo que eu vou te falar. Se essa pessoa, você, tem ciúmes da pessoa amada e o seu ciúme está aqui, desconfia da pessoa, a gente entende que essa pessoa aqui, ela na verdade tem uma desconfiança da figura amada, que seria a mãe. Olha só, eu vou escrever aqui, tá bom? Peraí, seria a mãe, tá? Entende? Mãe, beleza? Então, assim, se você desconfia da pessoa amada, pode ser que você desconfie da relação com a sua mãe, beleza? Isso vai ser bem teórico. E aqui você desconfia do seu pai, terceiro elemento. Quem entra na relação mãe, pai e filho é o pai, né? Então, assim, a gente entende que quando a gente é novo, a gente tem uma relação diádica. A gente tem uma relação única com a nossa mãe, que seria uma relação de amor infinito, de amor incondicional. A gente acha que esse amor incondicional é pra sempre, que a mamãe vai amar a gente acima de tudo e que é um amor lindo, um amor puro, tá? Toda mãe tem isso pelo filho, tá? Claro que isso é um amor incondicional, é uma coisa que a gente desenvolve, não é uma coisa que a gente nasce já tendo, tá bom? Então, mães geralmente desenvolvem isso com os filhos, que seria essa relação única, uma relação que a criança faz qualquer besteira e ela ainda ama, né? Esse é o amor incondicional. E a gente vai falar dele também no sentimento de posse, tá bom? Então, a gente entende que essa mãe, esse bebê, ele precisa muito dessa mãe no começo. E quando entra o pai, que é o terceiro elemento, ele não é muito aceito, sabe? A criança começa a rejeitar o pai, que é só a mãe. É óbvio que a criança quer só a mãe. É uma relação única, né? Então, ela não aceita o pai, o terceiro elemento. Então, para a criança é muito difícil deixar entrar. O que acontece com os ciúmes? Quando o ciúmes é mal resolvido... Legal, Meg, que bom que você tá aqui. Quando o ciúmes ele é mal resolvido, ele não foi bem resolvido, você desenvolveu um ciúmes patológico, pode ser que você teve uma dificuldade nessa relação. E o que pode acontecer para você ter uma dificuldade, por exemplo, no terceiro elemento? Tem ciúmes de alguém entrar no seu relacionamento e roubar a sua pessoa amada. Provavelmente são pais que tiveram dificuldade de colocar o terceiro elemento na relação. Então, quando a mãe fala assim pro filho, quando o pai fala assim pro filho, vai lá com a sua mãe, né? Não, teu filho tá querendo você, toma aqui, né? Nunca consegue ficar com o filho. É um pai, às vezes, que não faz muita questão ali de entrar nessa relação. Qualquer rejeição do filho falando, eu quero minha mãe, ele dá,
Sabe aquele pai que dá a criança pra mãe toda hora? Então, geralmente, ele tem dificuldade de aceitar lá na vida a entrada do terceiro elemento, entendeu? Ou é quando a mãe não consegue introduzir esse terceiro elemento, porque tem que ter um esforço do pai e da mãe para colocar esse pai na relação, né? O pai tem que aguentar a sensação de rejeição do filho e a mãe tem que falar: o pai é legal, traz ele para cá, né? Vamos falar com ele, vamos ficar com ele. Então, se a pessoa desenvolve esse ciúmes nessa parte do desconhecido, dessa relação, provavelmente ela é uma pessoa que não teve essa entrada bem sucedida, eu diria, tá bom? Vocês estão me acompanhando? Então, beleza, vão me falando aí, hein, gente? E aí, aqui, se você tem essa coisa aqui com a mãe, né? Você tem ciúmes da mãe, né? Dessa pessoa amada. É quando essa mãe acaba dando demais o filho pro pai, sabe? Quando o pai chega, a mãe fala assim: ah, eu vou ficar agora com o seu pai, né? E dá a criança pra alguém. Então ela vai embora, né? Ela não consegue ficar junto. Então, assim, ele desconfia de que ela tá indo embora, de que ela tá deixando ele, entendeu? Então, provavelmente ela vai desenvolver ali um ciúmes pela pessoa amada. Tipo, faça chuva ou faça sol, vai desconfiar dessa pessoa amada, tá? E isso atrapalha, né? A pessoa não vai conseguir nunca confiar em ninguém que ela ama. Vai estar sempre desconfiando, tá? E quando você você desconfia da relação, né? Você desconfia da pessoa amada com alguém desconhecido, com o terceiro elemento, provavelmente você não sabe muito bem o que acontece entre o casal. Você fica meio deixado de lado, é quando a criança é deixada de lado para o pai e para a mãe ficar junto, e aí dá muito a criança para babá, e aí vai embora. Então, assim, ela desconfia de que algo tá acontecendo e ela não é bem aceita. E é aí que desenvolve o ciúmes patológico. Vocês estão conseguindo ligar as coisas? Porque aí a criança começa a entender: poxa, tá acontecendo alguma coisa ali que eu não sei. E aí ela não tem muita consciência do que é, né? Ela não sabe que o casal tem cumplicidade, que é diferente, que marido e mulher é diferente, de pai, de filha com mãe, né? Então, é diferente isso. E aí você não desenvolve essa confiança aí nessa relação. Você parece que é sempre deixada de lado quando era mais nova. E aí você acha que teve alguém melhor que você na vida, né? A pessoa conheceu alguém melhor que você em algum momento da vida. E aí, como a gente faz, Carol? Poxa, acho que eu tenho ciúmes e aí eu tenho, descobri aqui que eu tenho. E como a gente faz? Fazendo terapia. Porque aí a gente consegue identificar esses pontos, né? De qual é o seu ciúmes, de quem você tem ciúmes. Você tem ciúmes da pessoa que você ama? Você tem ciúmes de entrar alguém e roubar a pessoa que você ama? Ou você tem ciúmes do passado dessa pessoa que você ama? Então, se você tem um desses ciúmes, é porque você teve uma má resolução na sua triangulação quando você era mais nova. E aí você desenvolveu os ciúmes, tá? Então a gente precisa trabalhar isso em terapia para você entender de onde veio, para você resolver esses ciúmes com quem merece, né? Com quem é de direito, lá com a mamãe, com o papai, e não com o namorado e com as pessoas à sua volta, né? Então, quando a gente começa a trabalhar em terapia, essa triangulação de base, mãe, pai e filho, né? A gente consegue aliviar o relacionamento. E o relacionamento começa a ir muito melhor, a dar muito certo. E a prosperar, né? Então, a gente precisa entender esses ciúmes para a gente poder trabalhar isso e aliviar o relacionamento, tá? E os ciúmes é bem por aí. Vocês conseguiram acompanhar? Tem alguma dúvida sobre ciúmes?
Muita gente confunde, né, o ciúmes, assim, até que ponto é o ciúme saudável, né? Até que ponto é o ciúmes que vira loucura, né? E aí é isso. O ciúmes só vira loucura, né? Só é um ciúmes patológico quando ele não tá na realidade. Ele tá na cabeça da pessoa. Quando ela imagina que alguma coisa vai acontecer. Quando ela fica criando e fantasiando várias possibilidades e ideias mirabolantes na cabeça dela. Mas não que ela tem necessariamente certeza, tá? Às vezes é uma sensação dela. Então, se você tem sensação, mas você não tem certeza, vai lá ver, né? Vai lá pagar pra ver, vai lá atrás, entendeu? Ver se tem alguma coisa. Agora, se não tiver nada, se a pessoa realmente nunca te fez nada, a pessoa nunca, né? Tem gente que fala assim pra mim: ai, Carol, a pessoa nunca me fez nada, tô namorando com a pessoa agora, conheci a pessoa hoje, mas parece que eu já tô sentindo que alguém vai entrar e vai levar a pessoa embora. Que ele vai conhecer outra pessoa no trabalho, que ele vai achar outra pessoa mais interessante que eu, e aí ele vai embora a qualquer momento. Então, assim, é uma pessoa que tem ciúmes no terceiro elemento, né? Que tem ciúmes de alguém entrar e levar embora. Ou, ai, conheci a pessoa agora e já tô sentindo que ela não é confiável. Ah, mas ela te fez alguma coisa? Não, ela nunca me fez nada, mas assim, eu acho que ela tá mentindo. Eu acho que ela tá eu tô desconfiado. É aquela desconfiança sem você saber. E que a pessoa nunca te deu motivo. Nunca te deu motivo. Mas você acha, você sente, você começa a falar: ai, mas eu tô pensando, eu acho que ela fez, eu acho que ela mentiu pra mim, que ela tá me inventando, que ela tá me enganando. Então você começa a acreditar nas suas paranoias. É como se fosse isso. Acredita nas paranoias e aí começa a boicotar o relacionamento. Começa a cobrar, começa a ficar em cima, começa a desconfiar, a não levar tão a sério, às vezes, o relacionamento, por achar que a pessoa tá te traindo. Então tem que saber se isso é real, se esse ciúmes é real, se essa desconfiança é real. Ele te fez alguma coisa, né? Você já pegou conversa dele? Você, né, já conversou com ele? Sei lá, ele te tratou mal em algum momento? Ele não te dá atenção? Ou, ai, não, parece que ele me dá toda a atenção do mundo, mas ele não, sei lá, ainda eu desconfio. Ele me trata muito bem e aí eu desconfio. Então, assim, é paranoia. É paranoia, tá? A gente precisa começar a refletir se isso que ele faz é condizente, se você sente, se é real, né? Se ele realmente te deu motivo. Ele realmente te deu motivo pra você acreditar, né? Que ele tá mentindo, que ele tá te enganando. Então, assim, às vezes é uma paranoia tua, né? Se você é ciumento. Ou fica com ciúmes do passado, né? Aquela pessoa, ai, mas eu fico perguntando pra ele quem são as pessoas que ele se relacionou, como é que foi com essas pessoas, o que ele sentiu, de quem ele mais gostou. E aí ele começa a desenvolver várias paranoias, assim, você começa a desenvolver essa ideia, né, de que alguma coisa aconteceu no passado dele que foi mais importante que você. E isso começa a te boicotar. O seu relacionamento começa a ir por água abaixo, né? Você começa a ficar super mal, você começa a achar que ficar perguntando do passado dele, né? Começa a ficar paranoica. Então, você não vive o presente, você não vive o momento com essa pessoa. Você não acredita que ela tá sendo sincera, você sempre acredita que ela tem alguma coisa no passado que foi melhor que você, que outra pessoa foi mais interessante que você e que em qualquer momento ele vai embora, né? Então, isso é o ciúmes. E como lidar com gente que é ciumenta? Tá, entendi. Às vezes eu não sou ciumento, mas eu tenho alguém do meu lado que é ciumento. E aí eu te pergunto, você dá motivos pra essa pessoa duvidar de você? Você dá motivos, assim, já aconteceu alguma vez
de você ter dado motivo? Porque às vezes você deu motivo uma vez, depois você não deu mais, mas essa pessoa, por já ter um pezinho lá no ciúmes, ela pode desencadear isso, entendeu? E aí pode ficar paranoica, e aí pode levar isso muito a sério. Então, se você para agora e pensa, você dá motivos pro seu parceiro ou pra sua parceira desconfiar de você? Você é do tipo que recebe mensagens, que esconde celular, que, né, faz ele desconfiar de você? E aí a gente começa a pensar, né, a que ponto que os ciúmes do outro é normal ou não, tá? E aí a gente começa a entender que ou ele é um ciúmes proporcional, que você deu, que criou situações para dar esse motivo, né, para ele desconfiar, ou não desconfiar, mas sentir os ciúmes, né? Às vezes nem é desconfiar, às vezes é expressar esses ciúmes. Então você deu motivos para ele expressar esses ciúmes, para ele começar a desenvolver esses ciúmes, ou não dei motivos, mas ele mesmo assim é ciumento, mas ele mesmo assim acha e fica me falando que eu tô desconfiando, me questionando. Então isso pode ser o ciúmes patológico, tá? E aí, como lidar? Entendendo que essa pessoa às vezes tem problema, o patológico, tá? O ciúmes patológico às vezes tem problemas e que ele precisa tratar. Ele precisa ir para uma terapia, ele precisa entender que não é de você, que ele tem ciúmes, às vezes é das coisas do passado dele. E aí ele precisa fazer uma boa terapia para conseguir identificar tudo isso e ele ter um relacionamento saudável. Porque às vezes, mesmo se largar de você e ele ser muito ciumento, às vezes nem assim ele vai ser um cara feliz. E aí, às vezes, as pessoas não aceitam ir pra terapia. Você fala que a pessoa precisa ir pra terapia, você tá lá mostrando pra pessoa que ela precisa, mas às vezes ela não aceita. E aí, Carol, como lidar com isso? Né? A pessoa ciumenta, tá lá, né, me enchendo o saco, eu não dei motivo nenhum, mas essa pessoa fica no meu pé e não vai pra terapia. E aí, gente, eu te pergunto, né, assim, o que você vai fazer? Porque você não tem o que fazer. Se a pessoa não quer ir para a terapia, às vezes ela não vai mesmo. E aí você vai ter que entender, você vai ter que aceitar que ela é desse jeito e que você, né, vai ter que escolher, tentar conversar, tentar amenizar, mostrar que talvez seria importante para ele fazer terapia, para a relação dar muito certo, que você também se dispõe a ir para a terapia, para também aguentar, às vezes, o ciumento, a gente precisa fazer terapia. Então, vai ter que tentar negociar para ver o quanto, isso é muito legal, que eu escutei na aula, o quanto que a pessoa tem de disponibilidade interna para estar ali naquela relação. Então, o quanto que ela pode fazer por essa relação para ela dar certo. O quanto que essa pessoa vai ter que ter de disponível ali dentro, se ela tem de disponibilidade para estar ali com essa relação, para estar procurando ajuda, para estar cuidando dessa relação. Então, isso é muito difícil, né? Às vezes a pessoa não aceita. Não é todo mundo que aceita a terapia. Então, quando não aceita, só Jesus, exatamente, né? Quando não aceita, não tem o que fazer. Você pode tentar conversar, tentar mostrar, né? Falar, olha, seria muito importante, entendendo aqui comigo que esse ciúmes dessa pessoa às vezes é patológico, que ela precisa de ajuda. Eu sempre trago aqui para vocês na live, para vocês entenderem a que ponto é patológico, a que ponto é saudável, para vocês conseguirem identificar isso lá fora, para vocês entenderem que horas que a gente precisa procurar terapia, que horas que a gente precisa procurar ajuda. Então, assim, entendendo aqui, você consegue às vezes tentar conversar lá fora, mas milagres a gente não faz. A gente não consegue arrastar as pessoas para terapia, a gente não consegue catar no braço dela e falar, vai pra terapia, meu filho, não dá, tá? É desgastante, às vezes é frustrante você tentar fazer a pessoa ir pra terapia, sendo que ela não quer. Então,
é isso. Ou você começa a aceitar que às vezes a pessoa vai ser ciumenta mesmo pra sempre, se às vezes ela não estiver disponível ali para tentar ajustar essa relação. Às vezes é isso. E aí, gente, eu vou te falar, é só ladeira abaixo, sabe? É só ladeira abaixo. Porque assim, se a pessoa não tá disponível pra estar ali com aquela relação, pra cuidar dela, pra fazer essa relação dar certo, provavelmente essa relação vai acabar uma hora. Porque quem que aguenta uma pessoa, né, muito ciumenta? Quem que aguenta? Começa a parar de sair, começa a não ter mais ninguém da tua volta, começa a não ter mais comprar roupa, sei lá, uma roupa um pouquinho mais decotada, né? Começa a ter vários motivos. E aí você começa a se fechar, né? Começa a fechar a sua vida, todas as coisas. Então ninguém aguenta um ciúmes por muito tempo. Se a pessoa que você tá é muito ciumenta, ou ela procura terapia, ou esse relacionamento vai acabar, né? Porque não tem quem aguente. Não tem. Você pode até ir pra terapia, mas vou te falar, se você for pra terapia e você se fortalecer, talvez você saia desse relacionamento, né? Então, não tem pra onde correr. A gente precisa entender que ou essa pessoa ciumenta, patológica, vai procurar terapia, ou a relação não dá certo mesmo. Não tem como dar certo, tá? E aí a gente precisa entender bem o que é patológico e o que é que a gente deu motivos para isso acontecer. Então, o ciúmes, quando ele tem motivos, né? Quando ele tem circunstâncias, quando ele tem situações que acabaram desenvolvendo isso, é só uma falta de conversa, tá? É só uma falta de alinhar, é só uma falta de pôr pra fora, de tentar conversar, né? De vamos então pensar no que a gente vai fazer pra dar certo essa relação, né? Então a gente precisa ver o que vai ser feito. Então, isso é saudável quando a gente tem ciúmes, tá? Quando a gente identifica que teve uma circunstância, teve uma situação que causou esses ciúmes, alguém deu em cima, ou passou dos limites, ou você sentiu que seu marido deu liberdade demais para outra pessoa. Então, teve um motivo ali para você sentir ciúmes, ou para a pessoa sentir ciúmes. E aí você tem que entender que esse ciúmes, ele é legal, ele é saudável, faz parte, né? A gente precisa tentar conversar às vezes, tentar alinhar o que ficou de chateado, quem que ficou chateado e tentar melhorar essa relação. Então, o ciúmes, quando é um zelo, você consegue ir conversando. Agora, o ciúmes, quando é da cabeça, quando a pessoa começa a fantasiar, a imaginar que você tá tendo um caso, ou que você imagina que o teu marido tá tendo um caso e nunca te deu motivo e nunca fez nada, aí você começa a entender que isso é patológico e isso precisa de ajuda, tá? Isso a gente precisa ver na terapia pra gente sair dessa e sarar. E sara, viu, gente? Eu tô tentando consertar aqui o meu carregador. E sara, isso melhora, tá? Com o tempo melhora isso.